Laudate omniscientes, laudate Dominum, laudate omniscientes, laudate Dominum, laudate omniscientes, laudate Dominum, laudate omniscientes, laudate Dominum. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus quando viria o reino de Deus, e ele respondeu-lhes dizendo: o reino de Deus não vem de maneira visível, nem se dirá, está aqui ou ali, porque o reino de Deus está no meio de vós. Depois disse aos seus discípulos: dias virão em que desejareis ver um dia o Filho do Homem e não o vereis. Onde dizer-vos, está ali ou está aqui. Não queirais ir nem os sigais. Pois assim como o relâmpago que faísca de um lado do horizonte e brilha até ao lado oposto, assim será o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro tem de sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, acolhemos a palavra do Senhor, que sempre quer iluminar os nossos passos, a nossa vida, para assim fortalecermos nesse caminho do Senhor. Ao escutarmos esse Evangelho, logo na pergunta que o fariseu faz a Jesus, vemos que na resposta de Jesus, nós percebemos que o Senhor não veio para satisfazer a curiosidade das pessoas. Há muitos curiosos sobre muitos assuntos, e há muitos curiosos em relação ao tempo que o Senhor há de vir. Aqui, é claro, Jesus já estava no meio deles e continua a estar presente no meio de nós. Por isso, na saudação inicial da missa, devemos ter consciência, quando o sacerdote diz: o Senhor esteja convosco, e nós respondemos: Ele está no meio de nós. Eis o reino de Deus. Para os curiosos e aqueles que muitas vezes são profetas do mal, profetas da desgraça, que sempre procuram anunciar a vinda de Jesus para causar medo a algumas pessoas, vemos aqui nesse Evangelho que Jesus, ao dizer ou responder de forma não direta para esse fariseu que faz essa pergunta, Jesus está querendo mostrar que a verdadeira realidade do reino dos céus é invisível a esses nossos olhos. Não se pode enxergar de forma visível sem os olhos da fé. Por isso é importante acolhermos esta palavra para nos ajudarmos a poder todos os dias estarmos em atenção para identificar os sinais ou o verdadeiro sinal desse reino presente no nosso meio, que é o próprio Jesus. Quando nós ouvimos nessa primeira leitura que São Paulo vai enviar Onésio, que era um escravo,
que tinha fugido de Filemo, mas depois de ter encontrado-se com Paulo, converteu-se e tornou-se como que um amigo muito íntimo e importante para Paulo. Então Paulo resolve enviar este escravo, que agora é mais um no Senhor, um irmão, e pede na sua carta que o seu dono, Filemo, possa tratá-lo não como um escravo, mas como um irmão. Aqui dá para percebermos claramente nas atitudes de São Paulo como deve se agir alguém que acolheu o reino de Deus na sua vida. O reino da misericórdia, o reino da liberdade, o reino da caridade. Por isso essas palavras de Paulo revelam sim para nós quais atitudes nós também devemos viver na nossa sociedade para fazer com que esse reino de Deus possa acontecer. No tempo de Jesus, nessa altura, era normal ter os escravos. No entanto, ainda hoje continua a termos escravos, não como naquela altura, mas de forma mais perversa. Porque encontramos sim algumas vezes e ouvimos dizer pelos meios sociais, há muita gente que se acha dono do mundo, há muita gente que acha dono das pessoas, tratam seus empregados como verdadeiros escravos, não pagam como deve ser, exploram seus trabalhos, os seus dons. De certa forma, é uma forma de manter uma escravatura, sobretudo quando não se valoriza os direitos humanos dessas pessoas. Então, fazer com que o reino de Deus aconteça é denunciarmos, na verdade, é poder mostrar que o caminho que certas pessoas estão andando não é o caminho que revela o amor de Deus. Quando nós ouvimos em São Paulo as suas palavras, ao enviar esse escravo, inclusive oferece pagamento se ele estiver devendo alguma coisa. Gesto caritativo, gesto de amor, envia como seu próprio coração alguém que ele gerou na fé. Isto quer dizer algo para nós, meus irmãos. Gerar alguém na fé é encaminhar também alguém para encontrar a Cristo. Mas como é que eu vou encaminhar alguém para encontrar a Cristo, esse reino de Deus, se nem eu mesmo consigo direcionar o meu caminho? Se nem eu mesmo tenho um autodomínio das minhas atitudes que eu ajo no meu dia a dia? Não quero dizer que isso seja impossível, porque Deus nos dá esta graça como filhos de Deus, mas também como capacidades humanas de podermos também fazer o nosso esforço para cada dia transformar-nos e também ajudar os outros a transformar-se. Isto é fazer com que Jesus reine. Isto é fazer com que o reino dele aconteça na nossa vida. Quando procuramos transformar a nossa vida e também ajudar os irmãos a transformar as suas vidas. Então, falando-se do reino de Deus, para aquele que encontra Cristo, não deve temer a nada. E nem muito sentir-se escravo, mas sentir-se livre, porque Cristo já nos libertou. Peçamos, meus irmãos, a graça de Deus de podermos estar atentos a esses sinais. E, sobretudo, também pedir a graça de não ser deixado enganar-se. Não nos deixarmos enganar por, às vezes, certos profetas ou pessoas que querem direcionar os nossos caminhos para o medo ou mesmo para buscar outros
deuses que possam satisfazer a nossa vida, os nossos desejos. Por isso, não pensemos que o reino de Deus vai estar aqui ou ali. Não adianta preparar lugares, tem que preparar o nosso coração para que o Senhor, habitando nele, tenhamos a certeza de que pertencemos a esse reino. Volto a dizer, reino do amor, da liberdade, da caridade, da fraternidade. Peçamos então, pela intercessão de Nossa Senhora, a graça da perseverança e de que essa palavra ajude-nos a transformar a nossa vida. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.